Olá, pessoal, tudo bem? Dia 15 de dezembro, quinta-feira. Esse é o Morning Call aqui em Investimentos. Vamos lá? Então vamos. Bom, ontem foi um dia, finalmente essa tela mudou um pouquinho, a gente estava acostumado aqui, estava falando até ontem sobre isso, das repetidas quedas aqui no mercado acionário brasileiro. Ontem foi um dia que o Bovespa mostrou ali uma leve alta. E enfim, começou o dia, inclusive, caindo e depois reverteu ao longo do dia, mostrou aí alguma capacidade de reação e fechou em leve alta. Tanto em Bovespa quanto em small caps. Então, não teve nenhum motivo grande apontado para isso, mas, enfim, teve alguns suspeitos. Ontem era de vencimento de opções, isso tem algum impacto. E também teve a espécie de sabatina que foi realizada na Globo News, né, um canal de TV a cabo, com o ministro da Fazenda, que falou coisas corretas, coisas certas, mostrou o comprometimento com a responsabilidade, enfim. Isso parece ter sido também uma das razões. É difícil dizer se essa altura do campeonato, enfim, uma entrevista dessa teria esse poder de reverter assim uma queda no mercado, mas o fato é que enfim, aconteceu. E você vê que nos juros a gente não teve o mesmo impacto. Os juros continuou abrindo na parte do meio da curva aqui, os juros altos, principalmente os juros mais altos, continuam subindo, já estão chegando a 3,60, enfim, a gente está num nível elevado. Lá fora foi um dia de moderação, lá fora foi meio que ao contrário, o mercado subiu quando quando confirmou, para surpresa de ninguém, a alta de 0,5% do Fed, e depois acabou recuando um pouco com a mensagem bem clara do Fed de que, enfim, os juros serão mais altos do que todo mundo esperava e vão ficar mais altos por mais tempo. Enfim, tem uma certa discussão aí acontecendo a esse respeito. O petróleo continua subindo, muito com notícias de reabertura de China e aumento da demanda. O resto das commodities tem oscilado dentro de um intervalo bastante apertadinho, mas é o que a gente tem visto nos últimos meses. Vamos lá, anúncio da taxa de juros nos Estados Unidos. Alta de 0,5%, mudou finalmente, depois de várias altas repetidas de 0,75%, né? O Fed mudou para 0,5% essa alta. Não é uma alta pequena, enfim, até relativamente raro o Fed fazer altas nessa magnitude, não é um negócio que eles fazem normalmente, tá? Significa meio, não é pouco, e levou os juros lá para dentro desse intervalo de 4,20, totalmente esperado, entre 4,25 e 4,50. A expectativa de mais duas altas aí, pelo menos, levando os juros lá para entre 5 e 5,50. Essa é a nossa expectativa. O Fed tem uma expectativa, inclusive, parecida. Os juros devem ficar nesse nível, pelo menos até 2024. E o Paulo foi bem claro na entrevista depois do anúncio, então seria um erro deixar a inflação ficar entranhada e por não ter apertado suficientemente as condições. Então, eles preferem apertar, eles acham que é um erro maior deixar a inflação ficar entranhada no sistema do que apertar demais os juros, porque eles acham que isso eles conseguem corrigir mais rapidamente. Tá? O interessante é o seguinte, se a gente for olhar aqui, esse é o chamado dot plot, que significa o gráfico de bolinhas. Tá? Cada bolinha dessa representa os membros do Fed, as projeções que eles têm nesse reunião de ontem, onde estará a taxa de juros em diversos pontos no futuro. Tá? Então, 22, 23, 24 e assim por diante. Vocês veem que aqui que eles estão falando, a mediana aqui das projeções é acima de 5,10 para ser bem exato, e enquanto que o mercado ainda está bem abaixo disso, os juros futuros estão abaixo disso, significativamente abaixo disso. Então, a gente vai continuar vendo essa briga, o mercado meio que brigando com o Fed. O Fed acha que a inflação ainda vai demorar para cair, ele acha que os motivos para a inflação cair ainda não estão presentes de maneira consistente, principalmente no mercado de trabalho, e vai segurar e manter os juros só voltariam a cair em 2024. O mercado acha que não, o mercado acha que caem antes disso. Então, a gente vai ver essa briga aí por algum tempo ainda, com o mercado tentando reagir e depois tendo
um despertar não muito bom. Você vê que tem gente aqui que acha que tem que manter juros acima de 5,50 até 2025. Tá? Dados internacionais, produção industrial na China, de maneira geral, os dados da China vieram abaixo do esperado e abaixo do mês anterior, produção industrial, investimentos e venda no varejo, todos eles, enfim, mostrando que a China ainda está fraca, vai ter que esperar mais um tempo para a abertura fazer efeito. Na Europa, a gente tem decisões de juros do Banco Central Europeu e do Banco da Inglaterra, os dois devem subir 0,5%. No caso da Europa, do Banco Central Europeu, vai levar para 2,50 a taxa, no caso da Banco da Inglaterra, vai levar para 3,50 a taxa. Nos dois casos, a inflação consumidora está acima de 10%, 10% exatamente para a Europa, 11% para o Banco da Inglaterra. Então, tem um longo trabalho para ser feito ainda aí. Enfim, a gente está no começo desse movimento nesses dois casos. Tá? Aqui no Brasil, a gente também teve dados fracos, tem alguma revisão estatística da série histórica, meio que frustrou aqui a expectativa da mediana dos consultados, mas, de qualquer maneira, o que a gente está vendo aqui na margem, a atividade começa a ficar menor, tá? A atividade começa a cair, isso a gente já está vendo de forma bastante clara em diversos dados que a gente tem visto aí ao longo das últimas semanas. Naturalmente, essa taxa de juros de 3,75 está fazendo efeito. Tá? Então, enfim, a gente vai ver, já passou pelo pico da recuperação pós-Covid e agora a gente vê a atividade dando uma esfriada. O BC, inclusive, divulga hoje o relatório trimestral da inflação. A gente vai ver as projeções do Banco Central, inclusive, para os próximos meses. Vamos lá, indo para a parte mais política, o julgamento do orçamento secreto no STF, que está cercado de grande expectativa, no final das contas, a ministra relatora deu voto contrário. A Rosa Weber, que fala pouco fora dos autos, como dizem, né? Foi bem clara nos autos e falou: olha, não é assim, não é assim que está na Constituição, não é republicano, tem que ser um negócio mais aberto. Enfim, esse esquema que foi criado não pode ser, não pode continuar. Os demais ministros votam hoje e eles devem seguir na mesma linha, enfim, meio que condenando aí o orçamento secreto, apesar de todas as tentativas do Congresso aí de modificar o esquema para tentar tornar ele mais palatável para o STF, mas pelo visto não deu jeito. Tá? Isso azedou bastante o clima lá na Câmara para a votação da PEC fiscal, naturalmente. Claro, havia um grande interesse nesse assunto, e agora, enfim, as negociações continuam, não há votos para aprovação, pelo menos a avaliação é que não há nesse instante votos para aprovação, precisa negociar mais, vai ter que ter mais trocas, negociação de cargos, esse tipo de coisa, para que a votação possa acontecer talvez hoje, tá bom? A gente vai estar acompanhando, mas provavelmente isso aqui vai acontecer depois que o pregão fechar, tá legal? Bom, era o que tínhamos para hoje, um dia com bastante notícia aqui, a gente vai acompanhando, um excelente dia a todos e bons negócios, tá bom? Grande abraço.